Poderíamos começar. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Queria agradecer ao Henrique, ao Pimentel, ao Menegatti, ao Bill Balance, ao Thomas, ao Sérgio Benevides e ao Alexandre Demarco por dispor o seu tempo aqui e nos dar um pouquinho de informações e o feedback aí do que está acontecendo no mercado com relação à Ásia, ao Brasil, ao mercado asiático como um todo e como nós estamos atravessando aí essas questões no mercado de algodão. Bom, então eu gostaria de passar a palavra ao Henrique para fazer alguns comentários de como está acontecendo aí os embarques, como está acontecendo aí a performance dos contratos, até com os seus clientes, e como é que ele está sentindo aí que a coisa está acontecendo nesse momento aí de dificuldade para o mercado de algodão. Boa noite, Henrique. Oi, Paulo, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, em nome da ANEA, poder participar aqui de mais essa live com todos vocês, todos os colegas aqui do setor. Agradecer também a presença dos outros que aqui estão participando e também contribuindo para essa discussão. Essa é a quarta ou a quinta, o quinto encontro que a gente faz, Paulo? Quinto encontro. Esse é o quinto encontro. Ótimo, maravilha, tá bom. Bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, nesse nosso início de safra, como começaram os embarques de algodão, a percepção que a gente tem do término da safra, quando a gente fechou o ciclo da safra anterior, o que aconteceu, os embarques que deixaram de acontecer, enfim, quais são as expectativas daqui para frente, né? O mês, a gente começou, importante lembrar que no início dessa safra, os meses de embarque mais forte, eles devem estar para acontecer, né? A gente começou no mês de agosto, na verdade, julho, se a gente olhar assim, o ano que a gente considera o ano safra como ANEA, né, de julho a junho, julho foi até um mês relativamente bom de embarque. Foram exportadas 77 mil toneladas de algodão, um pouquinho mais de 77 mil toneladas de algodão, que foi um bom início, um bom mês de julho, né? A gente sabe que ali, naquele momento, a gente tinha embarques tanto de safra 2019 como o início da safra 2020 também, né? Mas que quando a gente fechou o ciclo da safra anterior, a gente, como ANEA, estimou que mais ou menos 150 mil toneladas deixaram de ser embarcadas no período de abril, maio e junho deste ano, né? Volume este que foi alongado, postergado e passa a ser embarcado agora ao longo do ciclo dos embarques da safra 2020. Então começamos com 77 mil. O mês seguinte, que foi o mês de agosto, registramos o embarque de 109 mil toneladas de algodão. Foi um mês bom, poderia ter sido sim melhor, mas não podemos descartar, porque se a gente olhar ano contra ano, a gente até distorce um pouco, né, essa informação, porque em 2019 a gente embarcou 42 mil toneladas de algodão, né? Mas se vocês lembrarem, a gente vinha com estoque muito baixo da safra anterior, e aí, por consequência, agosto de 2019, o embarque foi pequeno também. Então, se a gente olhar contra 2019, mais do que dobrou, né? Mas a realidade é que a gente tem um estoque de passagem maior. Esse número poderia ter sido ainda maior. Eu acho que o objetivo nosso inicial, até como ANEA, era na previsão de atingir entre 130 a 150 mil toneladas, foram perto de 110, mas ainda assim é um número importante. É o terceiro maior agosto da história, atrás do mês de agosto de 2012, que foram 119.500, e agosto de 2011, que foram 117.500. Agora estamos aqui no mês de setembro. Os embarques foram bons até então, né? A gente está no parcial, confirmação parcial, com um pouco mais de 70 mil toneladas já embarcadas. Se a gente extrapolar esse número para o final do mês, fazer uma extrapolação simples com base na última média diária que a gente tem de embarque,
a gente vai provavelmente chegar aí perto de 180, talvez um pouquinho mais de 180 mil toneladas. Já começa a ficar um número bom, né? Porque se a gente colocar esse número e aumentar nos próximos meses para mais de 200 mil toneladas e colocar um mês carregado aí ainda no segundo semestre, a gente vai conseguir no acumulado muito provavelmente atingir o nosso objetivo, que é em 6 meses embarcar pelo menos 1 milhão de toneladas, né? A gente tem que lembrar que agora a nossa estimativa e o nosso desafio é embarcar mais de 2 milhões de toneladas para fora. Então a gente tem que fazer isso na metade agora no segundo semestre e outra metade no primeiro semestre do ano que vem. O sentimento que a gente tem é que alguns mercados voltaram mais, né? A gente não pode só acompanhar os números no mês contra mês, porque as variações são muito grandes, né? Principalmente nos meses que a gente veio de períodos de baixo consumo, baixos indicadores em termos de venda. Então, quando a gente olha a recuperação mensal, esse número é super positivo, né? A gente vê, opa, o varejo cresceu muito, as vendas estão mais fortes, o consumo está retomando de novo, isso é muito bom, mas a gente tem que comparar com o mesmo período também no ano anterior e sentir a expectativa do lado do consumo do que vem pela frente, né? Os mercados, eles reagem de maneiras diferentes, né? Alguns mercados, eles estão mais rápidos, eles já voltaram à plena capacidade, outros ainda operam abaixo da capacidade, mas de maneira geral, o sentimento é que está ficando melhor e talvez até um pouco melhor ou mais rápido do que a gente imaginava, né? Se a gente lembrar nas outras lives aqui que a gente teve discussão, o grande debate era quanto tempo vai demorar para essa demanda retomar. Quanto tempo vai demorar para a gente conseguir recuperar parte dessa demanda e construir um número igual ao do ano anterior ou até melhor, né? Então a gente vê que existe sim esse viés positivo que alguns mercados têm mostrado que a atividade está voltando sim, o que é muito bom para o nosso setor. Então a gente tem expectativa como a ANEA de aumentar esses embarques a partir agora do mês de outubro, e também acaba sendo bom porque coincide com um início de embarques um pouco mais difícil, que teve menos disponibilidade de equipamentos, né? A gente chama equipamentos os contêineres, os vazios, até pelo fluxo de importação, mas que tem aí a perspectiva de novas linhas direcionadas para o Brasil agora e que, consequentemente, esses volumes vão aumentar de disponibilidade para que os embarques possam proporcionalmente crescer a partir de outubro. Então, a gente vai discutir um pouco mais para frente aqui, eu não vou me alongar muito para a gente poder falar sobre perspectiva de mercados, Brasil, China, vou deixar um pouco os colegas entrarem na apresentação, mas a gente tem um viés aqui um pouquinho diferente, o que é muito bom para o nosso setor. Ok. Henrique, obrigado. Foi bastante sucinto, ótima. Agora eu gostaria de passar para o Pimentel, para ele falar um pouco sobre como ele está sentindo aí o mercado interno, a volta das indústrias, o mercado de varejo, né? Como é que está sendo o desenvolvimento agora na questão das indústrias têxteis brasileiras. Pimentel, boa noite. Muito boa noite, Paulo. Muito obrigado por me passar a palavra. Muito boa noite a todos os colegas participando desse quinta live organizada pela AMPA. Bom, o cenário deste encontro é bastante diferente do cenário que nós apresentamos nas últimas reuniões que tivemos, principalmente porque passamos a ter a retomada das atividades comerciais e, concomitantemente, passamos a ter, então, a retomada das atividades industriais. Nós hoje temos, por exemplo, todos os shoppings do país, os 577 shoppings do país, funcionando. Não exatamente em todas as horas de funcionamento anterior, com uma série de protocolos, etc., mas é algo que nós não víamos desde o início da quarentena em 23 de março. Ao mesmo tempo, o impacto da ajuda emergencial trouxe uma forte demanda de uma determinada camada da sociedade brasileira. A verdade é que existiu, sem dúvida nenhuma, um aumento de renda bastante expressivo, todo mundo tem acompanhado esses números, são mais de 50 bilhões de reais que têm sido colocados
no mercado nos últimos 4 meses. E, fundamentalmente, esses recursos estão indo para consumo e, quando não vão para consumo, quitam alguma dívida antiga que abre espaço para algum crediário. Por outro lado, os mercados mais, digamos assim, mais sofisticados, mais da classe média, mercados dos shoppings, esses ainda não retomaram as atividades da forma como estavam no período pré-pandêmico. Pelo contrário, uma boa parte dessa faixa da sociedade aumentou a sua poupança, temendo alguma crise mais profunda, inclusive do próprio desemprego, e também por força do isolamento social. Mesmo hoje, nas medidas que são feitas pelas companhias de telefonia em São Paulo, cerca de 43% a 45% da população ainda está praticando a quarentena. Nos fins de semana, isso vai a 48%. E esse é um consumidor, digamos assim, mais focado em alguns tipos de lojas e segmentos comerciais que ainda não retomaram totalmente a sua atividade econômica. Mas, no geral, a reação que nós estamos vivendo hoje, ela está surpreendentemente forte. Tá? E o Sérgio vai poder também comentar isso como um representante de uma empresa que está aí no mercado ativamente operante. Então, você está tendo uma situação hoje nas fiações, elas estão rodando a plena carga, tá? E você já tem uma série de tecelagens também rodando bem, assim como malharias. Na área da confecção, essa retomada ainda está um pouco atrasada, até porque não podemos deixar de considerar que alguns itens de vestuário eles continuam com dificuldades de que o consumo venha novamente a acontecer. Exemplo, quem lida com roupa social, terno, gravata, essas coisas, está num patamar absolutamente diferente do patamar daqueles que têm lidado com o chamado homeware ou com roupas de conforto que nos permitam estar trabalhando em casa com alguma elegância, mas sem estarmos engessados no vestuário que estamos utilizando. Então, no geral, a retomada é extremamente vigorosa, há alguns problemas de abastecimento e pressão de custos na cadeia. Parte disso advém do dessincronismo, todo mundo voltando ao mesmo tempo, todo mundo precisando de mercadoria ao mesmo tempo, e nem todas as empresas retomando com a mesma capacidade do período pré-pandêmico. Alguém ficou para trás, alguém ficou com problema de crédito, alguém sofreu mais por não ter faturado. Então, uma retomada de um segmento industrial ou de uma economia não é igual ligar a luz no abajur. Ou seja, se desligar é fácil, mas religar, até que todos os elos dessa cadeia de produção e suprimentos voltem a funcionar de maneira azeitada, demora um tempo. 90 dias parados, você não recupera em um mês. Mas, mesmo assim, os resultados desse início de trabalho estão sendo bastante surpreendentes. Eu, particularmente, tenho uma visão de que este ano, mesmo com a redução do auxílio emergencial para metade, R$300, agora a partir de setembro, mas isso não é linear, porque tem muita gente que ainda está recebendo o valor de R$600. Além disso, tem mais uma liberação de recursos, 35 bilhões do FGTS. Então, salvo algum acidente de percurso, nós vamos ter aí esse restante de ano numa fase ascendente e poderemos ter um Natal, se não igual, mas muito próximo parecido com o Natal de 2019. Certamente isso não vai ser para todos. Várias empresas já mais digitalizadas, com mais propósito, com mais capacidade de investimento, estão abocanhando o market share. As lojas satélites nos shoppings estão sofrendo muito mais. As lojas, as âncoras, como os grandes magazãs, têm uma capacidade maior de investir e de responder à crise. No entanto, também temos um outro lado, que é o comércio mais básico, mais popular, que é esse que atende a essa faixa de renda que está sendo beneficiada pelo auxílio emergencial, e esse tem sido o polo mais dinâmico do consumo. Então, eu diria que, diferentemente das outras ocasiões, nós hoje temos aí um problema de ressincronizar todos esses elos. A demanda está aquecida. Não vejo, honestamente,
que, olhando para 2021, eu não estou botando água de chope de nada, que é 2021, muita coisa pode acontecer. Ao se encerrar esse auxílio emergencial, caso seja realmente encerrado, nós vamos nos defrontar com uma realidade diferente, uma realidade ainda de um país que se empobrece 5%, 6% per capita esse ano, e também vai ter que se enfrentar um nível de desemprego muito maior do que a gente começou essa crise da pandemia. Mas, nesse momento, a retomada está forte e nós estamos tendo dificuldades, por exemplo, em insumos, caixas de papelão, toda a parte de plástica, vários aumentos de preços, bojos de sutiã, estou falando de vários itens que nem perpassam obrigatoriamente o consumo de algodão. Mas, de qualquer maneira, tudo isso está causando aí um estresse na relação entre todos esses elos da cadeia de produção. Por exemplo, está se falando aí, será o algodão o novo arroz? Amanhã tem que fazer mais uma entrevista sobre isso. E eu tenho mostrado que não é nada disso. O arroz é um produto, o algodão é outro, um é uma matéria-prima industrial que é transformada aí. Você exporta 1 quilo de algodão a $1,50, exporta 1 quilo de roupa a $21. Então, o aumento do algodão, se todo ele for repassado, ele na ponta ele é muito pequeno, mas óbvio que uma fiação, ao receber um algodão mais caro, vindo da pandemia, ela sente, ela ressente, se tenta repassar isso naturalmente. Então, estamos sentindo essas fricções entre os elos que compõem a cadeia de produção, mas eu diria que o cenário hoje é bastante mais favorável do que aquele que nós tivemos. E se não tivermos retrocesso imprevisto à frente, nós continuaremos nessa escala ascensional. Já tivemos uma queda de 90% no varejo, hoje estamos com uma queda em torno de 20%, mas sempre evoluindo. Portanto, se chegarmos no Natal igual ao ano passado, nós estaríamos zerando a pedra, mas mesmo assim o ano vai se apresentar como uma queda entre 2020 vis-à-vis a 2019, na faixa de 18%, com uma queda menor na área de cama, mesa e banho, que performou bastante bem e está performando bem, e com uma queda maior em itens de vestuário que não estão de acordo com esse momento que nós estamos vivendo. Então, em linhas gerais, é isso, um cenário de um otimismo realista, pelo menos olhando até o final do ano, mas sempre prestando atenção nos movimentos da economia e da política, já olhando para o primeiro trimestre de 2021. Obrigado. Creio que, inicialmente, isso é uma primeira abordagem que eu gostaria de fazer. Obrigado, Pimentel. Agora vamos passar para o Menegatti para fazer algumas perguntas aí com relação ao mercado internacional, que o Henrique nos posicionou, e ao Pimentel do mercado interno. Menegatti, boa noite. Boa noite a todos novamente, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar junto com vocês. Aqui a gente sempre aprende. Na última nossa reunião, a gente já tinha percebido indícios de que as coisas estavam melhorando. Mas eu quero usar a palavra do Fernando Pimentel, desse cenário diferente, e o termo que ele usou, surpreendentemente melhor. Nós também concordamos com esse surpreendentemente melhor. Veja bem, o Brasil deu um Corona Voucher dentro das suas limitações, outros países o fizeram, os americanos fizeram, mandaram cheque em casa, os europeus fizeram, enfim. Nós estamos saindo da pandemia com esse poder de compra acrescentado por esse Corona Voucher e, de repente, nos deparamos com uma surpreendentemente forte recuperação. Nós temos hoje falta de arroz, de milho, de soja, de papelão, falta de fio, carnes, está uma loucura. Então, a gente vê que o poder de compra, não só no Brasil, mas de uma forma bastante geral, surpreendentemente forte e fazendo as cadeias produtivas sofrerem alguma solução de reabastecimento, de realocação.
Nós temos colegas e amigos em lojas de calçados, roupas principalmente, que nos relatam que estão perdendo mais vendas por falta de conseguir repor estoque do que pela própria clientela que não estaria animada em fazer novas compras. A gente se pergunta, essa dúvida do Fernando Pimentel é bastante importante, até onde nós vamos? Do nosso ponto de vista humilde, aqui nesse pedaço de mundo, como produtores principalmente, a gente acredita que o que nós perdemos no início da pandemia, nós recuperamos e estamos acima daquele nível que a gente vinha trabalhando. Acreditamos, sim, que até o Natal estaremos acima da curva que era anterior à pandemia. A nossa dúvida realmente, e aí lembrando o Fernando, é de janeiro em diante. Mas do nosso ponto de vista, da nossa percepção, até eu gostaria que o Henrique e em seguida o Fernando Pimentel nos relatasse. Eu acredito que de forma, como aconteceu no Brasil, que nós estamos mais atentos, eu acho que o consumo vai se recuperar, não vai cair tanto quanto as nossas estatísticas que nós mesmos fizemos demonstram. Nós estamos acreditando que as perdas de consumo não serão nem perto daquilo que nós estimamos, eu acho muito menor, né? Isso para mundo e isso para Brasil, né? O poder de compra veio surpreendentemente acima daquilo que a gente imaginava numa boa recuperação. Então, eu gostaria de encerrar pedindo, por favor, ao Henrique para, nessa percepção do que nós podemos ter, a percepção desse mercado internacional, e também do Fernando sobre esse mercado interno, acreditando, porém, do meu ponto de vista, que nós teremos um desempenho continuado e bastante promissor. Muito obrigado, aguardo os seus comentários, Fernando e Henrique. Primeiramente, eu gostaria que o Henrique começasse e depois o Pimentel. Vocês viram que eu respeitei a ordem tanto de cargo, né, quanto de experiência, e deixei o Pimentel falar antes, mas ele passou a bola para mim, né? O importante é que eu respeitei a regra do jogo. Menegatti, essa é a primeira live. Bom, primeiro, boa noite ao amigo Menegatti, que eu conheço de tantos anos e não vejo a hora de poder encontrá-lo pessoalmente de novo nas viagens ali ao Mato Grosso. Já faz um tempo que eu não vou para lá e eu acho que até já quem está com saudade de que eu viaje já, e até minha esposa já está com saudade de que eu viaje um pouco mais, porque a gente viajava tanto, né? Então, espero que em breve a gente possa se reunir. Mas eu diria que essa nossa quinta sessão é a primeira, e na última não foi assim, se vocês se recordarem, porque na última a gente falou muito sobre os desafios que o Brasil tem, né? O Bill fez uma apresentação excelente na última sessão, em que ele mostrava realmente quando os astros entre Estados Unidos e China se alinham, a velocidade e o potencial de negócios que tem, né? Lembra que a gente levou um ano para embarcar 575 mil toneladas de algodão para a China e que os Estados Unidos levou 1 mês e meio para comprar mais do que esse volume, né? O que a gente fez num ano. Então, me lembro também na última apresentação que o Bill fez esse comentário. Então, a gente vê de lá para cá que em determinados momentos existiu uma relação muito forte entre esses dois países, dois gigantes. Fato é que muitos negócios de algodão americano foram feitos para a China, né? Muitas vendas foram feitas, mas que também a gente vê muita instabilidade, muito desafio e muitas regras mudando no meio do caminho, né? Agora, o principal é que
a gente tem o sentimento da indústria têxtil nacional e um sentimento da indústria têxtil mundial relativamente parecido. Eu diria que tem alguns mercados que estão mais animados, outros mercados um pouco menos animados, mas eu não vejo o sentimento de desânimo como ele era 2 meses atrás. E uma outra coisa que a gente vê é que um bom termômetro sempre é quando a gente vê indústria renovando o parque industrial, parque fabril, seja para aumentar a sua capacidade de produção ou para trocar as suas máquinas. Ninguém vai fazer isso se não acredita no setor. Jamais vai gastar um dinheiro desse, vai fazer um investimento desse, não tem sentido. E a gente vê que existem algumas movimentações nesse mercado, lá fora, nos principais mercados consumidores, inclusive aqui no Brasil, o que passa a ser muito positivo. E conversando com os clientes de algodão brasileiro, a percepção é a mesma, é que a expectativa de venda ela está melhor do que se esperava, do que foi planejado, que até eventualmente se tivesse um pouco mais de produção, essa produção já estaria vendida, que vendas antecipadas elas voltaram a ser realizadas, né? E que em contrapartida, né, existe o medo de que isso não seja uma reação de curtíssimo prazo, né, essa retomada, mas que seja algo sustentável no médio e longo prazo, para que a gente possa continuar crescendo a nossa participação. Tem esse ano, a gente está vendo aqui, a gente está entrando numa temporada nova, né? Com novos desafios aqui para o Brasil, mas também bastante coisa que a gente considera como oportunidade, né? O último relatório que foi publicado no dia 11 do USDA, vocês viram que os Estados Unidos diminuiu em praticamente 1 milhão de fardos a produção, né? Reduziu dos 18 para 17 milhões de fardos. É fato que mudaram um pouquinho também o consumo no mercado interno, diminuíram um pouco as suas exportações também, e isso fez com que o efeito no estoque de passagem ele fosse menos relevante do que esse corte de 1 milhão de produção, né? Mas o clima está aí, né? A safra está tá acontecendo, né? A gente vê algumas variações climáticas, períodos e regiões mais chuvosas, impactos que podem trazer de qualidade para as safras do hemisfério norte, e o Brasil tem uma grande safra aqui que está sendo praticamente já foi inteira colhida, né? Ela está sendo beneficiada agora, num potencial grande de qualidade, com um volume substancial para fazer a sua exportação. Lembrando também que a gente aqui, com o discurso dos colegas da indústria têxtil nacional, também acredita que o consumo do Brasil no próximo ano de algodão vai ser maior do que foi no último ano, deveria ser, por conta dessa reação do setor. Então a gente vê com bons olhos, Menegatti, e essa sensação dessa retomada, eu acho que ela está começando a ser um pouquinho mais firme. Ela tá ela tem um pouco mais de base, está mais sustentada quando a gente conversa com os principais mercados consumidores, né? Começaram alguns movimentos de negócio, de comprar um pouco mais antecipado, e o Brasil agora, e isso eu posso falar representando os principais exportadores, que a gente não está só embarcando compromissos que a gente já tinha feito anteriormente. É lógico que existe muita coisa ainda que era para ter saído, não saiu, precisa sair ainda, tem negociações em curso, não está tudo 100% normal, não está tudo 100% no trilho, mas tem novos negócios acontecendo. E isso é um termômetro muito importante, porque essa era uma grande preocupação. Se a gente entrasse nessa safra com os compromissos que a gente tinha vendido, que não eram suficientes ainda, né, para a gente poder já... A gente não entrou aqui, apesar da safra estar comercializada pelo produtor 75%, ela não estava comercializada na mesma proporção para o destino. A gente não tinha já vendido 2 milhões de toneladas de algodão para o consumidor final, para a indústria, para o importador. Então, o sinal de que os exportadores estão fazendo novos negócios para esses mercados importadores passa a ser muito bom nesse período em que a gente está colocando de novo esse fluxo no trilho para a gente poder aumentar proporcionalmente os embarques nos próximos meses. Pimentel. Bom, eu gostaria de colocar para o Menegatti o seguinte: eu estou muito contente de nós podermos estarmos sendo surpreendidos com a retomada.
Mas eu faço recuo no tempo e vou para janeiro, fevereiro e março, quando as nossas pesquisas junto aos associados estavam dando um alto grau de otimismo para 2020. Das 14 perguntas, 93% delas estavam no terreno positivo, não só na expectativa, mas também na realidade de vendas, de investimentos, de emprego, etc. Mas não faltava nada. O mercado estava ajustado, não tinha ninguém desesperadamente querendo receber algum tipo de mercadoria, salvo em casos particulares. Então, o mercado estava organizado numa expectativa de um PIB crescendo 2% a 3%, o que poderia gerar um crescimento nosso aí de 4%, 5%, 6%. Nós temos aí uma forte correlação com o PIB positivo ou PIB negativo. Né? E, de uma hora para outra, nós abrimos as nossas instalações, as lojas, as fábricas e encontramos assim uma corrida parecida com a corrida do Plano Real, para aqueles que viveram aquele Plano Real. Eu recebo vídeos. Fernando, isso aqui foi em Santa Cruz, parecia um enxame de abelhas em cima de tecido, etc. E eu desconfio muito de situações como essa, porque nós estamos mais pobres. Essa é a verdade. Nós vamos terminar o ano 5% mais pobres, cada um de nós, uns mais, outros menos. Certo? E nós não tínhamos essa avalanche de consumo que aparentemente todos nós estamos vendo nesse instante. Então, a minha leitura, primeiro, todos voltando ao mesmo tempo, todo mundo querendo mercadoria ao mesmo tempo, todos tentando recompor os seus estoques, todos querendo acelerar o faturamento dos seus pedidos. Agora é a reta final do ano, setembro, outubro, novembro, é o período das entregas das coleções primavera-verão. Então, há uma concentração de tudo ao mesmo tempo. E, dentro desse cenário, nem todas as empresas voltaram com a mesma base produtiva. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas conversando com um confeccionista que fabrica calça jeans, ele tem capacidade de 140 mil. Ele está produzindo em torno de 100 mil e diz, Fernando, eu não vou me alavancar mais porque eu teria que tomar capital de giro em banco, eu não quero tomar capital, então eu vou ficar do tamanho que o meu capital aguenta. Esse é um lado positivo. Ele tem recurso para tocar 100 mil. Outros querem produzir, querem aumentar a produção, mas não encontram o funding na ponta. Então, eu não sou, pelo contrário, eu sou um cara otimista por natureza, mas eu não posso ser naïve ao verificar essa situação. Eu acho que esse ano, por tudo, retomada, estoque, recomposição, cadeias produtivas, o ano está dado. Se vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, é outra coisa, que tem pressão forte de custos. Mais de 70% do custo da indústria têxtil está atrelado a alguma moeda estrangeira, pelo maquinário, pelo algodão, pelas anilinas, pelas drogas, pelos engomantes, certo salário, etc. Na área de confecção, não. 30% aproximadamente está atrelado indiretamente a isso, e 70% em moeda local. Tem um outro fator que está nos ajudando esse ano, também em termos de, tanto em matéria-prima como em termos de vestuário, a queda das importações. Um cenário de incertezas muito altas, mesmo com câmbio alto, se você acha que o cenário está mais ou menos organizado, você faz as contas. Com um câmbio de 5 e pouco, eu posso comprar X, mas não posso comprar X mais Y. Então, você define a regra do jogo. Agora, câmbio aqui, câmbio lá, briga política. Então, essa incerteza, o próprio fechamento das economias asiáticas no início, agora já em pleno funcionamento, tudo isso também reduziu a oferta. Um container que estava custando $800 no meio da pandemia está custando $4.000, segundo a informação que eu tive na quinta-feira passada de um importador tradicional. E ele não está achando com facilidade, porque as linhas marítimas também estão se reorganizando para fazer aí voltar à normalidade. Então, tem uma série de desincronismos que me levam a considerar que é um momento muito especial, ainda bem que ele está sendo especial dessa forma, mas que ele não é um momento que demonstre que o país está crescendo vigorosamente, que as pessoas estão mais ricas e que, portanto, elas estão indo com muita vontade ao consumo. Então, eu acho que é uma fase, ficamos 90 dias, mais ou menos, parados ou semi-paralisados, algumas fábricas há mais de 100 dias, lá em Fortaleza, pelo lockdown, e, na medida que essas engrenagens vão encontrando
vão entrando nos eixos, nós vamos viver uma realidade mais próxima daquilo que é de um país que vai cair o PIB e que as pessoas estão mais pobres na hora que acabar esse dinheiro todo, esses 50 bilhões. Então, eu vejo, sim, surpreso para melhor, mas eu vejo todo mundo um pouco assustado. O Henrique falou uma coisa importante, muita gente recebendo máquinas que estavam com encomenda interrompida voltaram a receber as máquinas, enfim. O industrial ele é muito agressivo nesse processo. Mas todo mundo nos telefonemas falando, você acha que isso continua? Você acha que isso continua? Você acha que isso... Porque está demais para o momento que nós estamos vivendo. Eu não acho que isso continua. Tá? Eu acho que vai entrar numa rota de acomodação e vai ficar compatível com... Agora, muita gente saiu do mercado, foram 34.500 lojas de vestuário e calçados fechados, 17% do contexto geral com base nos dados do IBGE. Eles devem ter fechado aí, ou não vão reabrir, na nossa visão, quando o setor cresceu muito no período de 10, 11, 12 até 13, tá? Você criou aí uns 6, 7 mil negócios novos, dados da RAIS. Depois você perdeu todos esses negócios na crise subsequente. Então, nós temos que ver qual é o saldo dessa pandemia, que nós não sabemos ainda qual vai ser. Mas vamos usufruir de uma maneira responsável desse momento de retomada, muito melhor do que nós estamos vivendo há 60 dias, mas eu, sinceramente, apesar de surpreendido com o tamanho da reação inicial, eu não vejo isso como algo sustentável, dadas as condições do país. Ok, obrigado, Pimentel. Bom, agora eu gostaria de passar para o Bill Balance, para ele tecer alguns comentários sobre o mercado. Ele que também vive lá no exterior e tem bastante contato com tradings, com produtores e com corretoras. Balance, boa noite. Good evening, Paolo. Thank you. I'm going to share my screen, so hopefully you will be able to see my presentation. Is this the one in, I hope it's the one that's in Portuguese. Can you see the presentation? Okay. Sim. Okay. Inglês. There we are. It's in Portuguese. Thank God for that. Okay. So you'll remember that last time we met, I talked a little bit about the place of Brazilian cotton in the world, and in particular versus the US, and some of the speed with which US cotton was selling. So let's look at part two as to how the world market is looking today in the context of Brazilian cotton, but I particularly want to look at some of the competitors to Brazilian cotton to give you a global view of supply and demand in the export market. So this was one of the slides I finished with last time we met, which was evidence of how the basis, which is of course the difference between the price of Brazilian cotton and ICE futures, had fallen significantly for Brazilian cotton, largely driven by geopolitical reasons, and a surprising rise in ICE, which was as much to do with money flow as it was to do with fundamentals. In fact, much more to do with money flow than anything else. So let's look at a little bit of a snapshot of how the world looks today. And so let's start with China, of course, an extremely important market. And there's some good news there in that Brazil has been able year on year, if you compare January to July last year with January to July this year, Brazil has increased its market share, but not at the expense of US cotton. It is at the expense of other cotton. Australian, which has a very, very low production this year due to drought. India to some extent, and then West Africa. So we'll come on in a moment to one of the reasons why Brazilian has been able to take market share
from all cotton except US cotton. Let's quickly, for a moment, look at what the US has achieved. And I want you to focus on that last line, which is the last 12 weeks. The US is accelerating. It's accelerating its shipments to China. It's accelerating its market share into China. And if anything, it is going to grow that market share into China. And yet, it has done that without changing its basis. The basis of US cotton has been remarkably stable. So it's growing its market share in China. It's defending its market share, frankly, in many markets, without compromising on price. It's quite interesting. Whereas, if you look at the opposite end of the scale, you have Indian cotton. Indian cotton is also competing in the world, but it's doing it purely on price. Look at the way, as ICE rose, the Indian basis collapsed, and it collapsed in July to a level that is very, very cheap. And that was the level that saw many international traders and domestic traders in India as well basically buy as much Indian cotton as they could get their hands on. But that's the tale of two ends of the spectrum. The US does not have to compromise on price. The Indian, as you can see, has led the way on cheap cotton. If we compare, for a graph for you here to show exactly which cotton has reacted how as ICE has risen, and of course this is in the context of oversupply in the global market. Supply is greater than demand. Again, you can see that India has led the way, but Brazil has also had to give up a good deal of ground on basis in order to compete. The one cotton that has not had to make any compromises at all is the US bale. So what does all this mean? It means that Brazil is having a hard time competing in China with the USA, but mainly because the bid from China is what I would term as a political bid. It's not a commercial bid. It's based upon politics. This is the phase 1 deal that the USA and China have signed, and it is absolutely intact. You will hear a lot of, if you follow stories on Twitter, you will hear a lot of rhetoric about the bad relationship between China and the USA, and yet that phase 1 deal is intact. You can also see that Indian cotton, when it gets cheap, can dominate, and it got very cheap in June, July this year. But there are markets that I want to look at very quickly now, which I looked at last time as well, to see how Brazilian cotton is doing in Bangladesh against Indian, US, and African cotton, and then in Vietnam only against the US bale. Let's have a look at how Brazilian cotton is doing. First of all, Vietnam. It's a machine-picked market, basically 85% machine-picked, and today that means USA and Brazil. And I thought I'd use the example of a football match that's being played in Vietnam between the USA and Brazil. Now, normally, of course, Brazil, you'd expect to beat the USA at football, but not in this case. In 2018, the USA beat you by 4-1 to 750,000 tons versus 185,000 tons. In 2019, the USA won again, beat Brazil 4-1.
Brazil did grow the volume of imports into Vietnam, but not at the expense of the US bale. The US also grew. Now in 2020, Brazil is making a little bit of progress. The USA is only beating Brazil by 3-1. That's through July of this year. So Brazil, through July this year, has succeeded in representing 180,000 tons of imports into Vietnam. That's the same amount of imports they managed in the whole of 2018. So it's good progress. Some of it is at the expense of the USA, but it's having a hard time dominating. It's having a hard time, despite the price differences, really making inroads, and I think could be doing a better job. Turning to Bangladesh. Bangladesh is a value buyer. They want to buy value. And you can see that Brazil, again, is making inroads. It's making inroads into Bangladesh, but mainly at the expense of West African and a couple of other cottons, but I've used West African as the example here. The USA is not suffering so much. It's West African that is suffering. So Brazil's doing a good job. But it's not surprising they're doing a good job. Brazilian basis has fallen by about 6 cents. So in order to gain that market share, Brazil has had to give up 6 cents on the basis. US, as we have seen, has more or less defended its market share without giving up anything on the basis at all. So to try and wrap up this presentation as quickly as I can, Brazil can't compete today in China with the United States because of political reasons. In Vietnam, Brazil's doing pretty well, but isn't really beating the USA. It's making a little bit of progress, but still not beating. In Bangladesh, same thing, not beating the USA, but is beating other cottons. Not surprising, because Brazil has given up 6 cents on the basis. If you have a look at what this 6 cents costs Brazil today, then if you take an example of 200,000 tons, then that's $26 million, 6 cents on the basis. If you take Henrique's goal of 2 million tons, that's $260 million, or 1.5 billion reals, has been given up on the basis in order for Brazil to keep shipping and keep moving cotton. The USA has not had to give up any money, really. And I think that's something that Brazil can focus on a little bit, is why is that? Why is the USA able to defend market share so well? And if you want to look at an example of how they do it and the machine that is in place in order to defend market share for US cotton, then the best example is the international arm of the National Cotton Council, which is called Cotton Council International. And they have built over many years a strategic plan to defend market share for US cotton, and they do a very good job. They have a huge infrastructure with offices all over the world. But more than that, they promote US cotton through transparency on the HVI data, with every buyer in the world being able to view HVI data. They've launched their own sustainability program. Please do not underestimate how important sustainability is becoming in the world. Many of you will have seen the discussions around Xinjiang recently. Well, that's all part of the sustainability story. It's here to stay, and it is very, very important. But the US does a great job of promoting their bale through transparency, through sustainability, and they have a very big budget to do that. They invest a lot of money in doing it. But when you look at how much
money globally the Brazilian bale has had to sacrifice in order to defend market share, I think it makes for an interesting debate. That's the end of my presentation. Thank you all very much for listening. I'm sorry I went just over the 10 minutes. Thank you very much. É isso, Bill. Foi excelente a sua participação, os dados que você nos trouxe. Não tem problema. Agradecemos muito aí a sua colaboração e o que você nos trouxe aí. Agora eu gostaria de passar para o Thomas Reinhardt, que está lá na Ásia, lá em Beijing, para nos dar um pouco do feedback que ele está sentindo no mercado asiático. Boa noite, Thomas. Seu microfone está desligado, Thomas. Boa noite. Estou tentando compartilhar agora um pouco de... Como faço isso? Não consigo mais. Share screen aqui, ó. Share screen. Porco miséria. Thomas, share screen aqui, ó. Eu fiz antigamente, depois fechei, agora não consigo mais ligar. Como fazer isso? Dá para ver agora? Sim. Perfeito. Ok. Perfeitamente, Thomas. Tudo bem. Agora sim. Desculpe a minha incapacidade técnica. Obrigado pelo convite. Vou tentar manter o limite de 10 minutos. Tá certo. Então, rapidamente, a situação na China agora. Em geral, na última reunião, estava indicando que tivemos dois problemas aqui na China, a pandemia e a guerra comercial. Thomas. Oi? Dá para ver? Perfeito. Tem problema? Thomas, tá ótimo, tá perfeito. Pode Ok. Então, tivemos o problema da pandemia e da guerra comercial. Agora, a situação mudou. A pandemia na China é quase superada. Não tem quase mais casos de transmissão local e a vida volta à normalidade. A guerra comercial, a política exterior continua piorando. Primeiro, para ilustrar o que aconteceu com a pandemia, as restrições não existem mais, não precisa mais usar máscara, exceto na metrô e alguns lugares públicos, mas, em geral, a vida já está voltando ao normal. E mesmo se talvez as estatísticas chinesas não são sempre 100% corretas, é um fato que os hospitais não são lotados. Eu não conheço ninguém que contraiu a doença, e dos meus amigos também ninguém conhece ninguém que contraiu. Parece mesmo, é verdade, a pandemia na China é superada. Lojas, restaurantes trabalham normalmente. Aquele tracing app que precisávamos antes também não está mais preciso, fora em alguns lugares especiais, supermercados que vendem comida fresca. Mas, em geral, as restrições que foram muito severas quase não existem mais. A economia está recuperando. Esses gráficos são já um mês atrás que publicaram no Economist. A China agora está prevendo um crescimento positivo do PIB neste ano de 3%, que talvez esteja correto, talvez um pouco exagerado, mas sem dúvida é um fato que alguns indicadores reais voltaram à normalidade. Tais que o consumo de carvão, o trânsito na rodovia, até as vendas de imobiliário, já voltamos ao normal. O que ainda está inferior da normalidade é o turismo. Restaurantes, voos comerciais, aí ainda não estamos no nível de antes da pandemia.
Esse gráfico saiu ontem. As vendas no varejo, no mês de agosto, agora as vendas de varejo já voltaram no nível do ano passado. Quer dizer que o consumo no varejo na China agora voltou à normalidade. E isso também acho acreditável. Olhando o que acontece nas lojas estão cheias, tem gente que compra, eu acho que isso é um fato. O consumo no varejo na China agora já voltou de onde foi no ano passado. Do outro lado, as relações exteriores... Thomas, por favor, volta um gráfico anterior, por favor. Quando você fala... Não. Quando você fala voltou ao normal, o próximo gráfico, aqui, ó, voltou para a estaca, voltou para o zero, não voltou para o que estava pré-pandemia em janeiro de 20, né? Não, isso é o crescimento ano por ano. Quer dizer, em agosto, crescimento em relação ao agosto de 2019, crescimento zero. Quer dizer, o consumo no mês de agosto foi invariado comparado com o ano passado. Ok. Né? É year on year. Tá certo? Então, continuando, as relações exteriores, aí continuou de pior em pior. E talvez valha a pena explicar um pouco como a situação se está apresentando do ponto de vista chinês, né? O povo chinês está se vendo como vítima. Por fora, a China está sendo vista como ameaça, mas o chinês está se vendo como uma vítima. Ele, chinês normal que conhece, todo mundo está orgulhoso do sucesso que o país tinha e respeita, por isso respeita o regime, mesmo sabendo que o regime talvez tenha um pouco mais de corrupção que teria que ter. Mas o regime está sendo respeitado pelo sucesso. E com a guerra econômica, a maioria dos chineses que eu conheço, os meus amigos, quase todo mundo está convencido que são os Estados Unidos que querem manter a China pobre para ficar número 1. E críticas do exterior para direito humano, outros assuntos, não tem mais muita credibilidade porque os políticos estrangeiros, especialmente nos Estados Unidos, estão sendo vistos como motivados por inveja. Então, a China se vê como vítima inocente. E por fora é o contrário. Este gráfico está indicando a visão positiva da China em alguns países importantes até o ano passado. E dá para ver que, em geral, a popularidade da China continuou a descer. Seja não só nos Estados Unidos, mas também na França, linha amarela, Indonésia, muito importante, um país vizinho muito importante, e até um pouco no Brasil. Né? O Brasil ainda sendo o único país que é mais ou menos 50-50, não é 100% negativo. Mas a popularidade da China, a percepção da China no exterior piorou, continua a piorar. E no mesmo tempo, no interior, o chinês médio está se vendo como vítima. Isso vai ser muito difícil para resolver, precisaria de alguma diplomacia inteligente de ambos os lados. Provavelmente não vamos ver isso. Para voltar ao mercado de algodão, esse gráfico está indicando o mercado da bolsa local em Zhengzhou. Foi um mercado bullish desde junho já deste ano. Houve uma reação violenta na semana passada, depois das notícias sobre aquele boicote de Xinjiang possível. Agora está sendo corrigido, pelo menos em parte. Eu vou falar depois sobre aquele assunto de Xinjiang. A indústria têxtil, em geral, ainda não estamos vendo o boom que parece ter no Brasil. A coisa está melhorando um pouco para têxtil chinês, mas ainda não é bom. Mas é melhorando. A pipeline de fios e tecidos está sendo reduzido. A reserva já vendeu quase 500 mil de toneladas ao mercado livre. E apesar das vendas da reserva, o estoque de algodão livre também foi reduzido.
E, ultimamente, que na semana passada, 2 semanas atrás, liberaram uma nova alíquota para importação de 400 mil toneladas para a indústria privada. E isso, espero, vai ajudar a demanda para o algodão brasileiro. Né? Porque, como o Bill falou corretamente, a demanda chinesa para americano foi política. Empresa privada, fiação chinesa, se compra algodão, vai mais comprar brasileiro. Ao spread atual de preço, não tem razão para uma empresa privada comprar americano. Então, essa alíquota de 400 toneladas, pelo menos em parte, vai beneficiar a demanda para algodão brasileiro. Esse gráfico está indicando os estoques de fio, nas fios de fiação. Dá para ver que continuou a aumentar a níveis recordes até início de agosto. Agora, finalmente, começa a cair. Ainda está alto, a situação não está boa, mas melhorou. E o mesmo acontece com estoques de tecido nas tecelagens. Ainda está alto, mas a situação está melhorando. E os estoques de algodão na indústria estão em um nível muito baixo. Então, se a situação melhorar, eles precisarão de comprar. Para a história de Xinjiang, o Bill também já aludiu nisso. Isso é bastante sério, né? Porque Xinjiang são 90% da produção de algodão chinesa. Então, Xinjiang é importante. Mas não é tão devastador assim. Porque os Estados Unidos só são os 17% das exportações totais de roupas e têxteis. E do outro lado, a China importa 2 milhões de toneladas de algodão em fibra, mais 2 milhões de toneladas de fio. A China é a maior importadora de fio no mundo. Então, graficamente, dá para ver, né, o mercado total, digamos, a metade do mercado têxtil na China é o mercado nacional chinês. Né? Tem muito chinês. É um mercado importante. E a outra metade é a exportação. E desta exportação, uns 16, 17% são para os Estados Unidos, que são uns 8% da demanda total. E do outro lado, a importação de algodão são 20%, e mais 20% da importação de algodão em forma de fio. Então, o mercado dos Estados Unidos pode ser abastecido sem algodão Xinjiang. Então, o boicote, sim, está atrapalhando, mas não é devastador. O mercado em geral, na China, está mais ou menos equilibrado. Os números do WASDE, do USDA, me parecem credíveis. Não estou 100% de acordo com eles, mas, grosso modo, eles estão corretos. E parece muito fácil. Na China, a produção é ao redor de 6 milhões de toneladas, o consumo ao redor de 8 e tem importação de 2. Né? Dá para ver graficamente. A barra azul é produção, vermelha é consumo. E amarelo é importação. Estoque final, mais ou menos nível de um ano de consumo. Ok, tá bom. São 10 minutos. Se tiver perguntas, é um prazer responder. Ok, Thomas. Muito obrigado. Muito boa a sua apresentação. Ficamos impressionados aí com os números. Acreditamos que temos chance de melhorar bastante o mercado de algodão e de conquistar uma boa parte desse mercado chinês aí, principalmente com essa compra aí que vai começar aí de 400 mil toneladas de importação de algodão. E eu com certeza... Eu tenho certeza que se a importação chinesa volta a ser dominada pela empresa privada, vai mais se revolver ao Brasil. A importação estatal é americana, por razão política, como o Pio falou muito corretamente. Perfeitamente. Muito obrigado.
Agora eu vou passar um pouquinho para o Sérgio Benevides, para ele dar alguns posicionamentos com relação ao mercado interno. O Pimentel já nos deu uma boa contribuição, o Benevides poderia também tecer alguns comentários sobre o mercado interno. Obrigado. Benevides, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Menegatti, Marcelo, Henrique, Bill Ballant, Thomas, Alexandre, Pimentel, Décio, a todos aí. Diferente das últimas reuniões, basicamente está tendo uma euforia no mercado têxtil. Está faltando fios de algodão, como o Fernando Pimentel falou. O preço do fio de algodão bateu um recorde agora, quase R$20, algo que nunca tinha se visto na história, basicamente em função do aumento do preço do algodão, do dólar, né, basicamente, e em função da redução da importação. Diferente da última reunião, em 15 de julho, eu atualizei aqui o consumo de algodão nos meses de agosto, setembro e projetando outubro, novembro e dezembro, a gente já vai recuperar os níveis de 60 mil toneladas mês. Contudo, colaborando com o que o Pimentel falou, a gente não sabe como é que vai ser a ressaca no primeiro semestre do próximo ano. Né? A gente está vendo uma euforia muito grande, sobretudo de roupas mais simples. Né? A gente tem uma linha de tecido mais popular, é impressionante como ela vende mais do que os tecidos mais nobres, que têm mais batidas, tecidos que são mais caros, né? Então, a gente está vendo uma corrida muito grande para tecidos com mais baixo valor agregado, com cores mais simples, do que tecidos mais nobres. Diferente até, o Henrique falou, acho que foi na segunda ou foi na terceira live, que a China iria consumir mais algodão do que o Brasil nessa safra. Agora a coisa mudou um pouco. Brasil, a gente estava prevendo 540 mil, 560 mil, safra a safra, a gente pode ser que chegue a 660, 680 mil toneladas, isso se a gente tiver um primeiro semestre do próximo ano bom. Nunca se viu uma procura de fios de tecidos como agora. É algo assim, a gente é todo mundo ligando todo dia e é uma loucura como se está. A gente teve que cair na esperança e realmente a gente comprou maquinário novo, a gente já tinha comprado 38 teados, a gente está renovando o nosso parque industrial da Valença. Estamos tentando comprar uma nova Open End, com a máquina que faz fio, só que o prazo de entrega da Rita são 6 meses. Então, a gente está vendo como faz. Isso é prova que alguns outros mercados também estão pensando em renovar seu parque industrial. Dentro de um contexto geral, a gente acredita que o pior já passou. A gente teve uma mudança muito grande no crédito, muitos clientes comprando à vista, Fernando Pimentel e outros, é algo que a gente não via muito no passado. A gente está vendo uma restrição antes, muito em função de feiras populares e tudo, cliente nossos, muito atacadistas comprando à vista, algo em torno de 50% do volume hoje é à vista, que no passado era em torno de 30%. Inadimplência caiu bastante, tá certo? Então, assim, a gente está vendo um cenário muito bom, a gente acredita que a gente vai ter um Natal muito bom. Contudo, sempre com o pé atrás, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser quando acabar esse recurso do Corona Voucher, saindo de 600 para R$300. Quer queira, quer não queira, ainda não tem a vacina. Eu já andei 3 vezes de avião de Fortaleza para São Paulo, para Salvador,
estão vazios os aeroportos, as lojas em shoppings também aqui em Fortaleza, em São Paulo, lojas de grifes vazias, Magazine mais ou menos. Agora, o que está forte são as feiras populares. Então, assim, é muito importante a questão de vir a vacina, do fluxo aéreo voltar. Quem viaja para fazer viagem comercial sente muito totalmente vazios os aeroportos. Isso tem que voltar para a gente ter um fluxo normal e, basicamente, a gente acha que daqui para frente a gente deve conseguir manter um pouco esses níveis de consumo do Brasil em torno de 60 mil toneladas mês, 720 mil por ano, a partir de julho, a partir de agora, 60 mil ano, ou 60 mil mês. Só temos dúvida de como é que vai ser o primeiro semestre do próximo ano. Certo? Então, eu não sei qual é o sentimento do Menegatti, não sei como é o sentimento aí do Alexandre Demarco, que tem contato com muitos clientes, mas a gente tem muito medo de como vai ser o primeiro semestre do próximo ano. O segundo semestre do próximo ano vai ser muito bom. Agora, o primeiro, eu tenho dúvida de como vai ser. E eu gostaria de deixar uma pergunta aí para o Henrique, para o Thomas e para o Bill Balland. Essa recuperação do basis brasileiro, tem alguma previsão? Porque hoje o que a gente vem vendo é um mercado entre 500 a 600 off em relação ao preço de Nova York, né? Isso para a indústria nacional que está comprada a Iven mais 100 pontos, é muito ruim. O próprio produtor rural é muito ruim. E o que é que isso vai impactar, Paulo Sérgio Aguiar, numa possível redução de safra para o próximo ano, né? Assim, esse basis negativo nosso. Ok? Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado, Sérgio, pela sua contribuição. Agora, eu gostaria de passar para o Alexandre Demarco para fazer algumas perguntas para os palestrantes que antecederam a ele e deixar também seus comentários. Alexandre, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Para não tomar tempo, não vou nominar um a um. Primeiro, achei excelente as apresentações todas, bem esclarecedoras, bem animadoras, surpreendentemente animadoras, né? Nós completamos agora exatos 6 meses do início da pandemia, que mudou esse mundo, e a recuperação está se parecendo em V, né? E mais incrível isso é que a gente está fazendo uma recuperação econômica sem vacinação, ainda convivendo com a pandemia, porque a gente não tem a solução para o problema de saúde no mundo, né? Dá um panorama muito rápido aqui, para não me delongar muito, de como foi a safra mato-grossense. Foi muito rápido a safra, a colheita da safra, surpreendentemente rápida, muito eficiente, mostra a eficiência do produtor. Ele terminou muito rápido, uma área muito grande. A qualidade da safra se apresenta muito boa, como vocês, players do mercado, estão sabendo, né? Essa qualidade foi em cima de uma adaptação que nós seres humanos temos em relação a viver a pandemia e se recuperar tão rapidamente de uma pandemia sem ter uma solução, mostra que nós somos bem adaptados, assim como nós, colhedores de algodão, se adaptamos bem à colheita no meio de uma fumaça, de uma secura de 120 dias. Tem um custo esse algodão com uma qualidade muito boa, porque a gente está numa secura enorme. Eu acho que não teve nenhum registro de chuva em colheita. Isso não ocorria há mais de 10 anos. Vamos registrar isso. Sempre se pegava uma ou outra chuva em algum período de colheita, e esse ano em nenhum local houve esse registro, tá? Então é importante falar isso. O reflexo é uma qualidade do algodão bom, mas um convívio que nós temos aqui com queimadas, com a qualidade do ar muito ruim aqui no Mato Grosso atualmente. Esse é um panorama. Esperamos ansiosamente as chuvas na semana que vem para se iniciar a safra nova de soja e retomar todo esse nosso ciclo, né? As crises, então, são oportunidades, como a gente viu, muito rapidamente, em 6 meses. É bem surpreendente, é muito bom ouvir essa recuperação, de uma maneira geral, muito
muito rápida da economia, de tudo. Com certeza, aqui no Brasil é acreditado a um acerto político aí do Corona Voucher, que acho que acertou na veia, fazendo essa economia girar. Na baixa renda, obviamente, mas prova que a economia gira na mão de muita gente, pondo dinheiro na mão de muita gente, né? Então, eu acho que no mundo também tem esse reflexo, eu até anotei aqui, porque eu acho que teve essas ajudas, esses Corona Vouchers aí ao redor do mundo todo, vários países fizeram ajudas, isso ajudou a fomentar a economia no mundo, né? Foi pontuada a questão do algodão, da precificação do algodão, razões políticas da fase 1, o Bill colocou muito bem, que éramos todos céticos em relação a esse acordo que está se mostrando, não só o algodão, os chineses estão comprando muito grão americano e está empurrando os preços para cima, né? O algodão caiu 33% em seu pior momento, a gente vai registrar aqui de 75 centavos, que estava lá no mês de fevereiro, para 51, 52 centavos, no pior momento, deu 33% de queda, e agora se recuperou no nível de hoje, aí, 66, 67 centavos, está 12% abaixo do que era no início da pré-pandemia, né? Então, vai a pergunta para os meus colegas aí, considerando tudo essa nossa realidade atual aí, esses 12% do preço abaixo do preço da pré-pandemia, isso é razoável? É o preço justo ou é o preço inflado por um acordo político de China e Estados Unidos? Ou podemos esperar aí uma recuperação dos preços a níveis pré-pandêmicos aí na faixa de 75 a 80 centavos de dólar? Essa pergunta é estendida para os meus colegas aí, Thomas, Bill, Henrique, que estão no mercado internacional. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria de direcionar alguém, Alexandre? O Bill pode expressar isso, se ele entende que o preço hoje condiz com a realidade. Por favor, Bill. Yes, thanks, Alexandre. Personally, I am quite surprised as to how quickly we have recovered to a price that is between 65 and 70 cents. It's a remarkable recovery when you have to remember that we are in a market that still lacks demand. Yes, there has been a good recovery, and I'm really pleased with how fast the recovery has happened, but we still lack demand. I think a lot of it, you have to remember that ICE, the futures market, is a US bale. First and foremost, it's a US bale. So the export pace of US cotton has pushed ICE higher. And the basis has moved down, and I believe that Sergio Benavides asked about the basis as well. I think the basis can only recover when we see really strong recovery in demand, because that basis discount is what Brazil needs to do in order to continue to export cotton in front of its competitors. So I'm reluctant to say that we are going to go much higher, but the futures market is being driven by politics, by weather, and by money flow. So I cannot predict what those three things will do. They have pushed the market faster and higher than I would have expected, and I think we can all be very grateful for that, frankly. So I would be very grateful for what we have today, and if you get more, great, but today is a pretty good price in my opinion. Obrigado, Bill. Alexandre, queria direcionar mais alguma pergunta para algum dos outros? Na linha, respondendo o Sérgio em relação a nós produtores, Paulo, você pode responder também a respeito das áreas. Ainda não está, a estratégia do plantio da safra 2021 não está toda cravada, a gente tem um tempo ainda para se desenhar, mas a redução não vai ser muito agressiva, não, as prévias que nós temos em relação às áreas, dada a recuperação do preço do algodão e as estruturas que os produtores já
já tem, então não vai ser nada muito significativo, né? Mas esse webinar com certeza dá uma motivação extra aí para muita gente, para os ouvintes. Mandar um abraço para os 165 participantes que estão aí ainda na sala, nos ouvindo. Então, atentamente, com certeza, absorvendo muita informação que vocês estão compartilhando conosco, né? Então, isso é bem, bem importante e isso é influenciador aí também nos desenhos de safra, né? Naquilo que se planeja para a safra 2021. Em relação ao Thomas, eu gostaria de perguntar, ele já deve ter recebido muito algodão safra nova, algum feedback da qualidade que nós temos aí dessa safra 21, que a gente sabe que está tendo uma qualidade muito boa, como que está o feedback do comprador aí em relação ao algodão brasileiro, né? Um algodão de fibra bem longa, um algodão bem completo, né? Com característica intrínseca bem interessante. Gostaria que ele explanasse um pouquinho em relação a essa qualidade aí, que dá uma credibilidade e um reforço aí para o algodão brasileiro, para os nossos consumidores. É claro, da safra nova, ainda quase não tem fardos que atualmente chegaram ao consumidor, né? Que ainda estamos cedo. Mas é claro que o consumidor tem uma preferência, pelo menos aqui na China e no Vietnã também, o consumidor tem uma preferência clara para qualidade alta, especialmente fibra mais longa. E acho que isso pode se acentuar, porque se o algodão Xinjiang, que geralmente é de qualidade muito boa, muito comprida, se o algodão Xinjiang tem que ser mais vendido no mercado nacional chinês e menos na exportação, então essa boa qualidade de Xinjiang vai ter que ser substituída por importações. E Xinjiang, basicamente, na média, é um strict middle, 1/8 a 1,532. Então, eu acho que a demanda da China vai ainda mais ser especializada para qualidade alta com fibra longa. E o mesmo acontece para o Vietnã. Não tem que esquecer que o têxtil no Vietnã, uns 60% é chinês. São empresas chinesas que têm o maquinário deles no Vietnã. E aí acho que também vai ter bastante demanda para um strict 1,532, sem dúvida, middling 1/8 para cima. A demanda na China e no Vietnã vai se concentrar muito nas qualidades mais altas. E por isso, o que a gente está vendo até agora, os primeiros resultados dessa safra estão muito indicados para isso, né? Ok, obrigado, Thomas. Bom, pessoal, eu agradeço muito as palavras de todo mundo. Vou dar uma resumida aqui no que a gente sentiu. Bom, presidente, Paulo, posso complementar e parabenizar aí o Sérgio Benevides, que é tão bom ouvir isso da indústria nacional, essa recuperação, esse otimismo. Vindo de você, Sérgio, que a gente vai chegar nos 700 mil toneladas, é muito gratificante ouvir isso. A gente fica muito, muito feliz, tá? Fernando Pimentel também, isso é uma conquista aí e é um desejo nosso dessa recuperação da indústria nacional. Ficamos bem felizes com isso. Não posso deixar de registrar. Obrigado, Alexandre. Bom, fazendo um resumo rápido aqui, o Henrique está bem, assim, nos deu um posicionamento que está bem otimista com relação aos embarques, né? Que para agosto bateu aí 109 mil toneladas ao mês. Para setembro a previsão é de 180 mil toneladas e esperamos que melhore esses embarques para exportação para os mercados, né? Para que a gente dê conta realmente de mandar as 2 milhões de toneladas que nós temos que mandar para o exterior. E assim fazer frente aí a nossa produção, né? E nós não precisarmos ficar tão estocados para a próxima safra com algodão da safra anterior. Bom, do Pimentel aí, do Benevides, nós ouvimos aí uma boa perspectiva que a indústria está se retomando, contudo com muita falta de matéria-prima e materiais. Acredito que não seja tão com relação à matéria-prima algodão mesmo em si, porque a safra está aí e está iniciada,
mas sim com o problema dos outros insumos, que as outras empresas que tiveram que ficar 60, 90, 120 dias fechadas, agora, né, tem que retomar aí e repor essa mercadoria toda, que todas as indústrias começaram novamente a rodar. Então, é uma dificuldade e esperamos que o mercado se equalize e que consiga, né, atender a todos. A perspectiva de 640 mil toneladas a 700 mil toneladas para o ano que vem é uma boa injeção de ânimo aí. Espero que a indústria nacional realmente consiga atingir as 700 mil toneladas, seria excelente, né? Nós achamos que o parque industrial têxtil ele tem que ser novamente pujante no Brasil. Acredito que nós temos que trabalhar políticas nesse sentido para melhorar o parque nacional nosso novamente e fazer com que ele seja novamente, vamos dizer, chegue lá a 1 milhão de toneladas em poucos anos. Acredito que isso tem que passar por uma política governamental, mas não é difícil, né? Uma cadeia que emprega tanto, ela tem que ter essa capacidade. O Bill Balance nos deu boas notícias com relação que nós ainda estamos, pelo menos, não estamos tomando o mercado americano, mas pelo menos estamos conseguindo manter aquilo que nós já conquistamos e tomando um pouquinho mais de mercado de alguns outros países. Com isso, nos anima, né, para continuar a nossa política de expansão de mercado e de fazer o marketing do algodão brasileiro para toda a Ásia, nosso principal consumidor hoje, né? O Menegatti nos deu aí uma boa ideia de que o mercado está retomando. Ele aí como administrador de uma fiação está sentindo isso no mercado. O Thomas nos trouxe boas notícias aí que o mercado chinês, quando abrir aí as importações de algodão das indústrias, a parte privada, com certeza vai precisar de algodão e não vai comprar algodão americano porque o algodão brasileiro está um pouco mais em conta, está mais barato e para ele o que interessa é qualidade e preço, não um só, mas os dois juntos. Então é uma boa perspectiva que nós vamos conseguir atender esse mercado e chegar aí a nossa bela marca de 2 milhões de toneladas exportadas esse ano, se Deus quiser. Com relação à diminuição diária, ela vai girar em torno de 10%, mais ou menos, para Mato Grosso, acredito eu. A nível Brasil, também acredito que não passe disso, possa chegar a 12%, mas será muito difícil. Contudo, eu acredito que nós vamos ter redução de produção, porque as perspectivas de chuva para o Mato Grosso estão, a partir do dia 10, a normalidade, ou seja, vai ter atraso no plantio de soja. O algodão, mais de 90% do algodão mato-grossense hoje é plantado na segunda safra. Esse atraso pode acontecer, o atraso da semeadura do algodão. E aí nós temos aí 15, 20 dias a mais de algodão na lavoura, e esses 15, 20 dias a mais é crucial por causa de uma falta de uma chuva, qualquer coisa, e diminuição de produção. Então, nós realmente vamos ter uma safra menor para o ano que vem, isso é fato, tanto da parte que nós vamos ter diminuição diária e tanto da parte que nós vamos ter aí um atraso no começo das chuvas para Mato Grosso esse ano. Isso já está confirmado. Então, nós já estamos estimando que a safra não vai ser do tamanho que foi essa agora. Nós estamos colhendo praticamente Mato Grosso 2 milhões e 100 mil toneladas. É um bom número, é um excelente número, mas acredito que ele não se mantém para o ano que vem. Bom, era o resumo que eu poderia fazer. Espero que todos tenham apreciado. Gostaria de marcar a próxima webinar para sexta-feira, dia 11 de novembro de 2020, desculpa, 2019 não, né? 2020, se todos os outros palestrantes concordarem. De acordo, estamos juntos. Vai ser uma sexta-feira, tudo bem? Tudo bem. Então, eu agradeço a todos.
Não é CIS. Gostaria de dar alguns segundos aí para todo mundo se despedir e poderemos encerrar esse webinar. Quarta-feira. Thomas, pode começar. Só um detalhe, Paulo, o dia 11 de novembro é uma quarta-feira, tá bom? E aí eu acho que os nossos amigos Bill Ballenden e Thomas Reinhardt agradecem bastante também o fato da gente fazer uma quarta-feira e não numa sexta-feira. Ah, muito bem. Tá bom. Yeah, exactly. É verdade. Thank you. No, but thank you very much to AMPA for inviting me. It's once again a great honor to present. Thank you. Eu também agradeço muito, foi um grande prazer e espero, pelo menos no ano que vem, vou ter a possibilidade de vir pessoalmente ao Brasil novamente. Estamos aguardando você aqui. Vamos fazer um churrasco de carneiro. Mais que um, porra. Ah. Alguma cervejinha também. Paulo, muito obrigado pelo convite. Foi sempre um prazer participar. E o Sérgio colocou aqui a recuperação, que nos orgulha muito, porque continuaremos a ser o principal cliente da cotonicultura nacional, mas a nossa meta é voltar a 1 milhão de toneladas. Para isso, nós vamos precisar de vocês também. 1 milhão de toneladas é um número desafiador colocado pelo Henrique, mas nós temos que o Brasil voltar a crescer e a gente tem condição de expandir essa produção nacional. Então, vamos ao rumo a 1 milhão, mas passando pelas 700 mil toneladas inicialmente. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Concordo plenamente, esse 1 milhão de toneladas, tal qual a recuperação, será atingido bem antes que a gente está pensando. Estou vendo grandes companheiros, grandes indústrias, talvez já metade de todo o Parque Têxtil Nacional se coçando de vontade de novos investimentos. Parabéns a todos, parabéns ao nosso setor. Vamos em frente. Muito feliz de ter participado, muito feliz de estar vivendo esse momento especial nas nossas vidas. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite para todos também. Um grande abraço a todos. Espero que em 11 de novembro seja a nossa última webinar e depois a gente retome presencialmente já vacinados. Esse é o meu desejo aí. Um grande abraço para todos. Perfeito, Alexandre. Obrigado, pessoal, em nome da ANEA, mais uma vez pela participação, pela discussão muito rica que a gente sempre tem aqui, colocando todos os fatos relevantes e desafios que a gente tem para o mercado. E dia 11 de novembro a gente vai estar lá no meio do mês de novembro, que a gente tenha bons dados de exportação, fortalecendo a nossa participação e presença nos principais mercados consumidores. Vamos lembrar, turma, que se a gente diminuir um pouquinho na China por conta desse movimento que teve entre Estados Unidos e China, a nossa participação ainda em outros mercados ela é pequena e a gente tem chance de aumentar. Esse é o principal, né? O algodão brasileiro tem qualidade, a gente tem tecnologia, sustentabilidade, tem safra grande, entrega em 12 meses. É um algodão barato em relação aos outros, ao que se negocia no algodão americano hoje, vamos falar relativamente, em bases, e isso vai trazer mais competitividade e com certeza vai aumentar a participação do algodão. Eu estou vendo aqui que o Marcelo Duarte também está com um vídeo dele aberto lá. Se a indústria têxtil aqui voltar a consumir 1 milhão de toneladas, não tem como a safra ser menor aqui, a gente vai ter que aumentar a produção, porque o Brasil não vai poder exportar menos de 2 milhões de toneladas mais. Pelo contrário, a gente vai aumentar essa nossa capacidade daqui para frente e como setor, de maneira unida que a gente sempre trabalha, continuar desenvolvendo, promovendo o algodão brasileiro e a sua participação nos principais mercados consumidores. O nosso objetivo, como exportadores, como setor, é que o algodão brasileiro ele sempre seja a primeira opção quando o industrial, quando o consumidor fechar os olhos e pensar em comprar algodão e consumir algodão, o algodão brasileiro seja o primeiro que vem à cabeça. Obrigado, boa noite para todos vocês. Obrigado a todos, boa noite, e com a certeza de que teremos dias cada vez melhores. E vamos em busca dos 700, dos 800, dos 900 mil, e bater recorde de exportação, e no próximo ano vamos estar aqui em busca dos 4 milhões de toneladas para a safra 21, 22, né? Ok. Beleza. Pessoal, muito obrigado a participação de todos. Um abraço a todos e boa noite.